Quero que você abra a sua Bíblia comigo no Salmo 116, verso 3. Salmo 116, verso 3. Aleluia. Vamos ler então a palavra do Senhor, está aqui no telão também. Parabéns à galera do telão, que diz assim: os laços da morte me cercaram, as angústias do Seol se apoderaram de mim. Sofri tribulação e tristeza. Sofri tribulação e tristeza. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar juntos mais uma vez. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos receber a Tua direção, ó Deus, que vem através da Sua palavra. Eu oro pedindo que o Senhor manifeste Tua graça e Tua misericórdia sobre a minha vida, fazendo de mim um canal, simplesmente um canal a transmitir Sua palavra, Pai. Glorifica o Teu nome, transformando a nossa vida e nos abençoando. Nós oramos no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Pode aproveitar o embalo e dizer glória a Deus. Amados e queridos irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, do Salmo 116, é uma oração de Davi. Se nós observarmos quem era Davi, Davi, ele foi o homem que a Bíblia chama de o homem segundo o coração de Deus. E se você lê os salmos, muitos salmos que Davi escreveu, você vai ver que por diversas vezes, Davi, esse homem que era segundo o coração de Deus, ele mostra ali um diagnóstico, ele mostra um diagnóstico de depressão com as suas atitudes, com a sua fala. Se nós pararmos para observar o texto que o pastor Alex ministrou na semana passada, falando da vida do profeta Elias, Elias foi um dos maiores profetas que a Bíblia ela pode falar. E o diagnóstico de uma pessoa que sabe cada detalhe que envolve a depressão, vê que Elias, ele estava em depressão. Então, se nós observarmos aqui, homens de Deus, pessoas com experiência com o Senhor, elas passaram por uma situação aonde pode-se dizer, eles estavam passando por uma depressão, talvez no início, talvez em uma fase mediana, talvez em uma fase mais complicada, mas eram os sintomas de depressão. A Organização Mundial da Saúde, eu estava pesquisando um pouco a respeito disso, diz que eles dizem que o mal do século é a depressão. Mais de 11 milhões de brasileiros hoje sofrem desse mal chamado depressão. A depressão, ela não é um desafio só para as pessoas que sofrem. A depressão, ela também é um desafio para os médicos. Porque não se sabe exatamente o que vai fazer para resolver o problema. Eles podem ter algumas hipóteses, estudam e trabalham em cima disso. E aí, para fazer um tratamento, começa a entrar com medicação, mas é um desafio para os médicos resolver o problema da depressão. Porque a depressão, ela é um problema que se instala na alma do indivíduo. Ela traz consequências físicas, não tenho dúvida disso, mas é uma doença que se o seu original é na alma, ela começa e se starta na alma. Eu acredito que nesses dias que nós estamos reunidos nessa terça-feira, Deus quer trazer uma revelação poderosa da sua palavra para trazer cura
na nossa alma, seja de uma depressão que está no início, de uma depressão que já está em estágio mediano ou em estágio avançado. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus tem poder para proporcionar cura em qualquer área da nossa vida, seja no corpo físico, seja na alma, seja no emocional. A palavra de Deus, ela tem o poder para penetrar o mais profundo do ser humano. E é por isso que, como pastor, estou aqui para pregar essa palavra. Deus vai nos abençoar, nos ajudando a prevenir, a experimentar a cura e a experimentar a libertação total, vencendo o espírito de depressão. Deixa eu falar aqui para você alguns sintomas da depressão, porque existem pessoas que estão iniciando um estágio de depressão e elas nem sabem, e aí isso vai piorando. Então, alguns sintomas da depressão, e você vê isso acontecendo nesses homens de Deus. É o primeiro sintoma: cansaço extremo, com vontade descontrolada de dormir e não sair da cama. Pessoa cansada ao extremo. Se você olhar o texto de Elias, ele estava dormindo, se coloca na beira lá do riacho e dorme, e come, e depois dorme, cansado demais. Pessoa que fica cansada ao extremo, não quer sair debaixo, um calor danado na coberta, trancada dentro de casa, no quarto. Sintoma de depressão. Um outro sintoma da depressão é a perda do apetite, ou o apetite desenfreado. Tem gente que não come nada, tem gente que come muito. Pastor, eu acho que eu estou comendo muito. Talvez seja... você está guloso mesmo, aleluia. É guloso demais. Mas um dos sintomas da depressão é a pessoa perder completamente seu apetite. Ou ela tenta, de alguma maneira, abafar a sua dor comendo desesperadamente. Outra coisa que é um sintoma da depressão: angústia sem fim e sem explicação. Deixa o texto lá, por favor, deixa o texto lá. Se você observar o que o salmista diz ali, olha, a angústia, laços de morte me cercaram, a angústia do Seol se apoderaram de mim. É uma angústia, você não sabe de onde vem aquilo, de onde vem aquele sentimento, que coisa, uma coisa louca que dá dentro da pessoa. O que o salmista diz, o que Davi diz aqui, é que a angústia do Seol, do inferno, parece que é uma coisa do inferno que vem, que eu não tenho explicação, um sentimento doido. É angústia sem explicação, sintoma da depressão. Baixa autoestima, a pessoa não consegue se ver vitoriosa, vencedora em nada, ela se coloca como pobre coitada em tudo. Eu já tratei pessoas que elas já sentavam para conversar conosco no gabinete, já falando assim: eu não valho nada, eu não presto para nada, e eu sempre fui assim, e a minha vida é uma porcaria, e a minha vontade, eu tinha que morrer mesmo, que eu resolvia todos os problemas. Se eu morrer, eu acabo. A baixa autoestima, ela é um sintoma da depressão. Pensamentos pessimistas de maneira absurda. Uma pessoa começa em um estágio inicial de depressão quando ela vê tudo de uma maneira pessimista. Tudo para ela vai dar errado. Não, ela tem medo das coisas. Tudo vai dar errado. Não, ela ela fica trêmula e cheia de pavor, porque que medo, isso vai complicar. Isso vai dar zebra. Estágio inicial de uma pessoa, ela está começando a ficar em depressão. Falta de interesse por atividades que antes davam prazer, coisas que antes fazia a pessoa ficar feliz demais, alegria. Tem gente,
que sentia uma alegria doida de vir para o culto, de cultuar a Deus. É uma coisa, dava o dia doido para chegar, o dia do culto, a hora do culto, e via a pessoa desinteresse, não, tanto faz. Era animada demais para estar frequentando uma célula, estar junto com os irmãos, animada, perdeu o interesse. Era uma coisa que fazia a pessoa feliz, mas isso não faz mais. Ela ficava feliz em brincar com os filhos, ficar junto com os filhos, passear. Hoje, era uma coisa que te fazia feliz, mas hoje não faz mais. Perdeu o interesse. Como é que pode uma coisa que eu amava tanto, era tão bom, tão gostoso para mim, eu tocava no louvor, cantava, eu participava, hoje desinteresse por uma coisa que em algum momento te dava muito prazer e hoje isso não te dá mais. Sintoma da depressão. Pensamentos frequentes sobre a morte. Olha o que diz ali, ó. Angústia do Sheol se apoderaram de mim, sofri tribulação e tristeza. Começa dizendo os laços de morte. Quando Elias, ele está lá em depressão, ele diz para Deus: tira logo a minha vida, acaba com a minha vida. A pessoa que está em um estágio um pouco mais avançado de depressão, ela chega até a orar pedindo: Deus, acaba logo com isso e leva a minha vida. Deus, acaba logo. Só que na verdade não é um sentimento real que a pessoa tem, é a doença, a depressão que gera esse pensamento e essa fala. Eu costumo dizer que se Elias quisesse morrer mesmo, ele não precisava nem fazer força nenhuma, era só ele ficar perto de Jezabel, que Jezabel já arrancava a cabeça dele e resolvia o problema. Por que ele fugiu? Então, no fundo, você não quer morrer. No fundo, você não quer acabar com a sua vida. Você quer acabar com essa angústia que está dentro de você. Você quer acabar com essa dor que você não sabe de onde que está vindo. Mas morrer você não quer. Você não quer morrer porque a vida foi um dom que Deus te deu. Você não quer morrer no fundo. Você quer acabar com essa dor que está insuportável dentro de você. É isso que você quer. Não são sintomas da depressão. Pastor, o que pode gerar depressão numa pessoa? É que eu vou dizer algumas coisas, porque essa palavra é uma palavra que diz como eu prevenir, como eu superar e como vencer a depressão. Tem gente que pode prevenir, tem gente que já vai precisar de superar, de ter atitudes para vencer. Eu vou falar tudo isso hoje e vou continuar na próxima semana. Como é que eu faço para poder prevenir? Porque a depressão ela é gerada por alguma coisa, ela começa com alguma coisa. Eu vou dizer algumas delas hoje. Posso dizer as outras, mais algumas nas outras terças-feiras. Uma das coisas que gera a depressão é um pecado não confessado. E eu vou usar uma base bíblica para isso. Salmo 32, versículo 3 e 4. Quero que todo mundo do telão fique atento na palavra aí para colocar o texto rápido. Salmo 32, versículo 3 e 4 diz assim: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a sua mão pesava de dia e de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e estilo. Olha os sintomas da depressão, mas ele diz já que ele teve esses sintomas porque ele encobriu, ele calou o pecado. Então a pessoa que fez uma coisa errada, e isso vai contra os valores dela, você tem valores, são coisas que norteiam a sua vida, coisas que fazem parte da sua essência, e quando você quebra alguns valores que fazem parte da sua essência, vem uma acusação doida de Satanás, que se você não confessar, isso traz um peso e leva você à depressão. O salmista diz: meus ossos ficaram doidos. Há uma pessoa que ela cometeu talvez um pecado grave contra a sua família, teve um pecado que talvez adulterou, sei lá, paquerou fora, fez, e aí isso é contra os seus valores, você não aprendeu, mas você nunca confessou isso, e toda vez isso está pesando você, isso pesa, e uma pessoa fica em depressão por causa disso. Já vi uma pessoa ficar em depressão porque um dia ela foi participar de uma situação que acabou roubando alguém, furtando alguém, roubando um lugar.
Ela acabou que no meio da pressão da vida dela, ela cometeu um roubo. Mas era contra os valores dela e ela não tinha confessado. Enquanto ela não tinha confessado, ela foi adoecendo, até que caiu em depressão. Então olha a importância de nós não acumularmos pecados aqui dentro de nós sem confessar, conversar com alguém, pedir ajuda, abrir o coração. Uma outra coisa que pode gerar o pecado, que pode gerar a depressão na vida de alguém, é a amargura e o ressentimento. Os consultórios de psicologia estão lotados, de psiquiatria estão lotados, para poder tratar pessoas que ficaram em depressão por causa da amargura, do ressentimento. A amargura que brotou quando era criança, a amargura que brotou quando era adolescente, ressentimento de alguém que cuidou de você, que abandonou, de alguém que fez algo que você não esperava que iria fazer, e isso foi acumulando esses anos todos no seu coração, essas mágoas e ressentimentos, isso foi gerando em você uma depressão, se desencadeou numa depressão hoje, mas porque você não liberou o seu coração da mágoa. Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz assim: tenham o cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, é que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração, para isso não te perturbar. Tem gente que está perturbada, isso não vos perturbe. Tem gente que está perturbada porque ficou acumulando lixo emocional. Guarda tudo aquilo que a pessoa passou, que ela sofreu, ela guarda, e ela acumula, e uma hora isso vira depressão. Por que vira depressão? Porque a pessoa que vai acumulando amargura, vai acumulando lixo emocional, ela passa a não confiar mais em ninguém, porque ela acha que todo mundo que vai se aproximar dela vai ferir ela, vai trair ela, e ninguém consegue viver saudável e feliz, isolado, sozinho. É preciso vencer essa amargura, esse ressentimento que você foi gerando com tantas pessoas, porque não tem como você superar, vencer a depressão se você não tiver com pessoas ao seu lado que elas podem falhar com você, mas também podem te abençoar muito, faz bem. Estar perto de pessoas faz bem. Fala para o vizinho que está do seu lado assim: é por isso que você tem que pagar um jantar para mim essa noite. Então a amargura, o ressentimento, que vem quando eu me senti ferido por alguém, me senti abandonado, me senti traído, me senti invadido, me senti decepcionado. E aí brota a raiz de amargura. Olha, existem pessoas que elas afastaram de Jesus, hoje não frequentam mais igreja nenhuma, porque brotou no coração delas uma raiz de amargura. E ela perde a oportunidade de ter relacionamento com Deus e com os irmãos, porque ela não soube vencer a raiz de amargura. Isso foi brotando, ela falou: não quero nunca mais saber de igreja, não quero nunca mais pisar na igreja. Só que isso só está fazendo mal para você mesmo, é para você que está fazendo mal. Porque nós precisamos de nos relacionar com as pessoas, precisamos disso. Normalmente o sentimento de que nós somos abandonados, rejeitados, traídos, isso gera amargura e vem gerar a depressão também. O caso de Elias, ele deixou brotar amargura no seu coração e ficou em depressão. Sabe por quê? A primeira coisa que ele se decepcionou foram com os outros profetas, que ele falou assim: eu fiquei aqui sozinho, lutei sozinho, ninguém veio aqui comigo. Na verdade ele estava julgando algo errado, não tinha nada a ver. Às vezes uma raiz de amargura brotou no seu coração de coisa que não tem nada a ver, você que julgou errado, e por causa de ter julgado errado, você está entrando em depressão. Você está mal com você mesmo, com Deus e com o mundo. Isso está fazendo muito mal para você.
Elias pode ter aqui também se decepcionado com o próprio Deus. Como assim, pastor? Porque às vezes a pessoa não é atendida naquilo que ela queria, na hora que ela queria, ela fica com um biquinho com Deus. Fazia muito biquinho com o papai e com a mamãe quando era criança, aí foi acostumar a ganhar coisinha com biquinho e faz para Deus. Estou chateado também, Deus, não quero mais nada não, estou triste, Deus. Porque o Elias, ele viu Deus fazer tantas maravilhas na vida dele, mas quando Jezabel ameaçou, ele agora tem que fugir. Pô, Deus, o senhor não vai fazer nada? Essa mulher do inferno aí, lutei contra 450 profetas, batalhei lá, e agora essa mulher se levanta aí, o senhor nem vai enviar o anjo com a espada de fogo para cortar a cabeça dela? Eu aqui tenho que fugir? Pois é. A Bíblia diz que os planos de Deus não são os nossos planos. Os planos de Deus são muito melhores e maiores. E aí nós não entendemos nada. Algumas coisas acontecem que nós não entendemos nada, mas eu preciso dizer, eu não vou ficar chateado com Deus, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu tiver um pensamento como esse, se eu tivesse esse versículo blindado no meu coração, eu não vou entrar em depressão nunca. Porque o que eu estou acontecendo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Eu amo a Deus, isso é para o meu bem. Nossa, mas fizeram isso com você. Eu amo a Deus, é para o meu bem. Nossa, você está sofrendo isso tudo. Eu amo a Deus, isso é para o meu bem. Quantos podem dizer aleluia? Olha, terceira coisa que traz a depressão: ansiedade e estresse. Bota a mão na cabeça e fala, ai, ai, ai. Já falei aqui algumas vezes, o que é a ansiedade? Ansiedade é o excesso de futuro. Estresse, o que é estresse? Excesso de presente. E depressão é excesso de passado. Mas como é que pode, pastor? Uma pessoa ansiosa e estressada, ela está preocupada demais com as coisas que vão acontecer lá na frente, nem aconteceu nada ainda. Ela está atribulada demais com milhões de coisas fazendo agora. Ela começa a receber um peso em que começa a deprimir ela, e aí ela começa a pensar em coisas lá de trás, se amarrar em coisas lá atrás, e é terrível essa bagunça emocional. É uma bagunça doida, emocional no emocional da pessoa, a ansiedade e o estresse. Eu falei aqui no domingo que eu ia contar uma experiência que eu passei no ano 2017, que foi o início de um quadro de depressão, porque eu estava nesse ponto aqui, ansioso demais e muito estressado, com muita coisa para fazer. Eu acredito que todos os meus anos de ministério, o ano que eu mais trabalhei demais da conta foi 2017. E muita coisa para o futuro. Então, estresse no presente e ansioso. E será isso vai acontecer? Até que Deus falou no meu coração. Preguei uma palavra aqui sobre isso. Você precisa parar e descansar. E por um fio, eu não entro em um estágio de depressão profunda. Tudo isso por quê? Porque é ansioso demais com as coisas que estão para acontecer, e estressado, um turbilhão de coisa para resolver no presente. Sabe o que Deus me ensinou? Ei, você não é uma máquina, não. Você precisa parar para descansar. Ei, Deus está falando com algumas pessoas aqui, que se você não parar um pouco para descansar, você vai entrar em um estágio perigoso nas suas emoções. Você está entendendo? Por favor, incomoda o seu vizinho do lado, bater no ombro dele e falar assim: irmão, você não é máquina não, aleluia. Diga glória a Deus. 1 Pedro capítulo 5, do versículo 6 a 8 diz assim, olha: humilhai-vos, pois, perante a potente mão de Deus, para que no seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem
cuidado de você. Quantos acreditam que Deus tem cuidado de você aí? Diga aleluia. Então faz algum barulho aí, porque Deus tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de vós. E sabe qual é o maior desafio nosso? É não ficar doido com a cabeça, como é que vai ser amanhã? Será que vai dar amanhã? Quer saber de uma coisa, irmão? A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Eu quero viver hoje. Eu quero viver a alegria do hoje, desfrutar. Pastor, e amanhã um monte de coisa, deixa que amanhã é outro dia, mas eu vou viver as maravilhas de hoje. Estamos cultuando Deus aqui hoje, terça-feira. Eu não estou preocupado se domingo vai dar certo, se não vai dar. Eu quero viver o melhor de hoje. Eu quero desfrutar a graça de hoje, as maravilhas de Deus de hoje. Descanse o seu coração das coisas do amanhã. Por favor, faz um carinho no ombro do vizinho que está do seu lado e fala bem assim: acalma o seu coração, no final tudo vai dar certo. Agora posso falar uma coisa para você? Se preocupar não vai resolver o problema. Se preocupar não vai resolver o problema. O que é preocupar? É eu me ocupar antes do momento verdadeiro que eu deveria me ocupar. Então hoje você não deve se ocupar com nada, principalmente aqui nesse momento. O que você deve se ocupar é em levantar suas mãos e adorar o Deus Todo-Poderoso, em ouvir a palavra do Deus maravilhoso. Você tem que se ocupar em receber a graça e o favor do Deus que você serve. Então adore a Ele, exalte a Ele. Aleluia. Aleluia! É uma loucura, uma pessoa ansiosa, ela senta no culto e a palavra e o louvor, e ela está preocupada: como é que vai ser amanhã? Será que eu vou conseguir o dinheiro para pagar aquela conta? E como é que vai ser? Será que vai dar certo isso? E ela não vive a dádiva do hoje. Porque é no momento do hoje que Deus toca na nossa vida. Se você está amanhã, Deus não pode tocar na sua vida no amanhã. Deus pode tocar na sua vida no hoje. Então se você está sentado aqui cultuando a Deus, seja terça-feira ou domingo, mas a sua mente está no amanhã, Deus não tem como te abençoar no amanhã. Deus tem como abençoar você se você está presente no hoje, no agora. A sua mente está aqui agora. Aleluia. Mateus capítulo 6, versículo de número 34 diz: não vos inquieteis por coisa alguma, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Talvez hoje já tenha tanta coisa para resolver, irmão, tanta coisa, você vai se preocupar com mais as coisas de amanhã também. Então, se ocupe com as coisas de hoje, deixa para amanhã o que você vai se ocupar amanhã, aleluia. Porque um acúmulo de ansiedade e de estresse leva as pessoas à depressão. Eu cheguei a um momento no ano passado que a minha fisionomia estava mudando. Eu falei, aqui ó, cadê gente? Tiraram o texto lá do Davi lá, coloca lá. Deixa esse texto principal aí. Se eu pedir para mudar para outro, você muda para o outro, mas depois volta para esse. Obrigado. Os laços da morte me cercaram, a angústia do céu se apoderaram de mim. Sofri tribulação e tristeza. Eu estava saindo para poder pregar e Deus, que tristeza doida é essa? Mas não era o estresse. Eu contei aqui, um dia eu estava numa igreja pregando em Campos, eu acabei de pregar, devido a uma sequência direto. Quando eu acabei de pregar, que eu desci, os irmãos: pastor, tira foto, sempre fiz isso com alegria. E quando o pastor tira foto, me deu um branco na minha cabeça, a minha vontade foi sair correndo do meio da igreja e sumir, desaparecer. Eu falei: Deus, tenha misericórdia de mim, o que está acontecendo comigo? Pois sabe o que? Estresse, ansiedade. Então por isso, Deus falou: para um pouco, vai descansar. Vai dar um tempo para a sua família. E aí eu tive que obedecer a Deus. Tem gente que tem que obedecer a Deus aqui. Para você sair dessa pressão emocional que você está, você vai ter que obedecer a Deus. Para um pouco, descansa um pouco, sossega um pouco. Você não vai resolver tudo com a força do seu braço, não.
Seja uma bênção para o vizinho que está do seu lado. Bate no ombro dele e fala bem assim: eu estou amando você ouvir essas coisas. Pastor, como que eu faço para superar, para vencer? Eu já entendi, falando alguns sintomas aí, que eu estou meio nessa pressão aí. Como é que eu faço para poder vencer? Bom, vou dar algumas dicas. A primeira coisa é: mantenha uma mente de fé. Se esforce para você manter uma mente de fé. Lamentações capítulo 3, versículo número 21 diz: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Agora escute uma coisa: não tem como eu trazer à memória pensamentos que me trazem esperança e pensamentos de fé, se a minha mente está atribulada com as coisas que tem que resolver, atribulada com as contas que tem que pagar, atribulada com os problemas com o cliente que eu tenho, atribulada com os problemas da família. Não tem como eu trazer à memória pensamentos de fé se a minha mente está uma salada doida. Pastor, como é que eu faço para isso então? Tenho falado muito sobre isso. Entra no seu quarto, tranca a sua porta e fica em silêncio com seu Deus. E o seu objetivo, quando você entrar, isso é um exercício. É quando você entrar no seu quarto para ficar em silêncio com seu Deus, é você falar: Deus, eu quero só lembrar das coisas boas que o Senhor tem feito na minha vida. Eu estou cheio de luta, cheio de problemas, eu vou lembrar das coisas boas. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu gosto muito de colocar um fone no meu ouvido, que eu faço isso todo dia no meu tempo com Deus. Eu tiro para trazer a memória. Quero prevenir, quero não deixar isso bater em mim. Então eu gosto muito de ficar ouvindo uma canção de adoração. Ninguém consegue, eu consigo que ninguém me perturba, graças a Deus. Mas você precisa, seja com música ou sem música, entrar em algum lugar e você ficar em silêncio com seu Deus, para trazer à memória pensamentos de fé. A Bíblia diz: assim como você pensa, assim você é. Então eu preciso ficar trazendo. Olha, uma coisa que eu vou dizer para você aqui, para você não fazer, não faça isso. O que, pastor? Não fique falando: estou em depressão. Estou em depressão. Você encontra todo mundo. O pastor pregou lá, identifiquei, estou em depressão. Não, isso daí não é para você ficar falando. Você pode falar o seguinte: eu estava quase ficando isso, mas em nome de Jesus, o Senhor me sarou. Em nome de Jesus, eu sou curado, eu sou sarado. Em nome de Jesus, Deus está fazendo uma obra na minha vida. Você está entendendo? Assim como você pensa, assim você é. Você precisa identificar: opa, estou com esse sintoma, ele vai desaparecer, porque isso não te pertence. Porque tem gente que toma a enfermidade como se fosse para ela, e Deus quer tirar, ela fala assim: não, deixa aqui, Senhor, é a minha artrite. Pastor, ora pela minha artrite. Pastor, ora pela minha coluna quebrada. Pastor, ora pela minha... É sua já, você tomou posse. Pastor, ora pela minha depressão. Aí Deus quer tirar, você fala: não, é minha, Deus me dá aqui, essa depressão é minha. Fala para o vizinho que está do seu lado: que bom que você está ouvindo isso, hein? Então, não absorva isso. Não absorva. Eu tenho estado com uns sintomas estranhos, só que eu já estou lutando, porque eu sei quais são as armas de Deus que eu devo usar para lutar contra isso. Amém, gente? Segunda coisa que eu preciso fazer: se a sua depressão ela está sendo ocasionada por causa de um estresse, eu preciso dizer para você: pare um pouco e sossegue o seu facho. Diga: ai, ai, ai. Pare um pouco, sossega um pouco, pega um dia da semana. Meu irmão, e dá para você fazer isso com graça, dá para você fazer isso com sabedoria, dá para você fazer isso debaixo da bênção de Deus. Eu estou organizando muitos dos meus compromissos para o ano 2018. Então os pastores falam: pastor, você vem aqui? Sim, querido pastor, eu vou, mas só posso ficar 2 dias. Não vou ficar mais do que 2 dias fora de casa, a não ser quando for para alguma viagem fora do Brasil. Aqui eu só, você quer, pastor? É o que eu posso. Ah, não, eu queria 3, então eu posso só 2.
você saber medir isso. Ontem teve a reunião de casais. Falei com o pastor Alex, que é o líder. Pastor Alex, você me libera amanhã, segunda-feira? Queria tirar um tempo com a Valéria, com as crianças. Você me libera? Ô pastor, que é isso? Não, me libera na boa. Sim, aleluia, pronto. Vou entrar agora, viajo agora, depois mais outro. Não, eu quero tirar uma segunda-feira com a minha família. Porque eu já sei que se eu quiser abraçar o mundo com as mãos, eu vou entrar em problema. E eu não posso entrar em problema. Porque eu tenho muita coisa para fazer para Deus ainda nessa terra. E eu quero que você saiba que você tem muita coisa para fazer para Deus ainda. Então por isso, bate no ombro do vizinho e fala assim: sossega o seu facho. E dá para fazer isso com graça. Agora, você não pode pegar essa palavra aqui, porque eu estou falando essa palavra aqui para os trabalhadores, aqueles que arrebentam a boca do balão. Porque um preguiçoso pega uma palavra como essa e fala assim: aleluia, era isso que eu estava querendo, Senhor. Deus está falando nesse lugar. Você toma vergonha na sua cara. Porque tu está cansado de não fazer nada, viu? Então toma vergonha na cara. Uma palavra dessa é para o cara que está no pique. Diga ai, ai, ai. O que mais, pastor, que eu faço para superar e vencer esse mal da depressão? Ore a Deus todos os dias. Deixa eu ler aqui um texto com você. Coloca aí Salmo 116. Coloca na tela aí. Salmo 116, versículo de verso 1 em diante. Salmo 116. Salmo tem versículo. Verso 1 em diante. Aliás, eu estou falando isso porque os nossos vídeos vão pela internet. Graças a Deus, um dia eu falei uma coisa dessa na força. Aí veio um abençoado, fez um comentário lá embaixo assim: Salmo não tem versículo, pastor, Salmo tem verso. Eu falei assim: tá bom, meu filho, aleluia. Alguém aqui está ligado nisso daí? A gente tem que ficar ligado até nisso, você vê, né? E eu tenho que vigiar para não entrar em depressão. Que é cada comentário que a gente vê por aí. Mas vamos lá. Olha o que diz o versículo 1. Ama o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e também ouviu a minha súplica, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei quando eu viver. Cordéis de morte me cercaram e angústia de inferno se apoderaram de mim. Eu encontrei aperto e tristeza. Versículo 4. Então invoquei o nome dizendo: ó Senhor, livra a minha. Irmão, posso falar uma coisa? Você talvez esteja em um quadro que você está identificando que está em depressão. Antes de você procurar qualquer ajuda humana, procure a ajuda divina. Antes de você procurar qualquer ajuda dessa terra, procure a ajuda do céu. Pastor, já procurei. Então você procura a ajuda do céu dizendo assim: Senhor, coloque alguém que pode me ajudar a vencer. Coloque um médico, um psicólogo, um psiquiatra que vai ser usado pelo Senhor para ajudar a tratar a minha vida. Você pode pedir para Deus isso. Deus, eu posso ter ajuda? Pode, claro que nós podemos. Mas você pode pedir: Deus, coloca uma pessoa do Senhor para me ajudar nessa situação difícil. Porque tem gente que está entrando num quadro depressivo e não consegue entrar dentro do seu quarto, trancar a porta e orar a Deus, não consegue. Fala para todo mundo que está em depressão, para a família inteira, para a igreja inteira, para a cela inteira, mas não tem coragem de entrar dentro do seu quarto, ajoelhar no chão e falar: Deus, livra a minha alma dessa dor, livra a minha alma da tristeza. Você está entendendo o que eu estou falando? Você fala com Deus, tranca no quarto, tranca lá no seu quarto e fala com Deus. Salmo 22, versículo 1 e 2. Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que afastaste de me auxiliar e das palavras do meu bramido? Ele estava se sentindo sozinho. Versículo 2.
Deus meu, eu clamo de dia, porém tu não me ouves, também de noite, mas não acho sossego. Vai indo. Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Davi está abrindo o seu coração, rasgando a sua alma. Senhor, eu estou me sentindo sozinho. Senhor, eu estou me sentindo abandonado. Mas ainda assim eu confio que o Senhor é o Deus de Israel. Mas ainda assim eu sei que o Senhor é poderoso para me livrar. Rasga o teu coração para Deus, irmão. Fala tudo para Deus. Fala. Do seu jeito, chora dentro do seu quarto. Tem gente que chora mais diante do irmão, mais diante das pessoas estranhas do que chorar diante de Deus. Chega diante das pessoas na rua, na família, e faz aquela cara de choro, mas não faz isso diante de Deus. Não tem como eu curar a minha depressão se eu não chegar diante de Deus. Não tem. Rasgar meu coração para Deus. Elias saiu da depressão, se você olhar, falando com Deus. Ele fala com Deus, Deus fala com ele. Ele fala com Deus, Deus fala com ele. Aí Deus vai dando a orientação para Elias. Nossa, olha a hora como é que avança, Jesus. Vou mais um aqui, na próxima semana eu falo mais. Pastor, como é que eu faço para poder superar a depressão? Abra a válvula de escape e coloque para fora o que precisa ser colocado. Uma vez, no encontro que nós estava cozinhando feijão lá, e aí a válvula da panela de pressão, ela entupiu, e você já sabe o que aconteceu, né? Explodiu, voou feijão para tudo que é lado. Uma pessoa entra em depressão porque ela não libera a válvula de escape. Ela vai acumulando tudo, e 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 vai acumulando tudo. Aí sabe o que acontece? Por estar acumulando tudo, um dia ela explode. E explode ferindo todo mundo para tudo quanto é lado. Explodiu. Ela está guardando. Aconteceu ela guardou aqui, guardou. Aí ela vai lá e quando ela explode ferindo todo mundo, sujando todo mundo. Escreve o que eu vou falar. Uma pessoa, atrás de uma pessoa que fere, tem uma pessoa que é muito ferida. Ela foi acumulando ferida, acumulando ferida, acumulando. E aí quando explode, e aí porque explodiu com um aqui, explodiu com outro, aí ela explode com o marido, explode com os filhos, explode com o irmão na igreja, explode com o cara no trabalho, explode com o pastor, ela explode com todo mundo. Aí depois entra em depressão, porque ninguém me ama, ninguém me quer, as pessoas não me entendem. Não, é porque você não sabe controlar a sua válvula de pressão. E aí você fica explodindo com todo mundo e arrumando inimizade por onde você vai. E uma pessoa que não tem amizade, não tem o carinho recíproco, o amor recíproco, essa pessoa entra em depressão. A maior tristeza de um ser humano é ele andar por qualquer lugar e ele não se sentir amado. Ninguém me ama. Mas por que uma pessoa se sente assim? Porque ela arruma encrenca e confusão com todo mundo. Onde ela está, ela arruma encrenca. Bota a mão na sua cabeça e fala, ai, ai, ai. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sejais curados. Confessai, olha, fiquei triste aqui, pastor Alex, com você falou uma coisa aqui, minha esposa, minha filha, fiquei triste. Ela fala comigo, meu filho, isso aqui me entristeceu. Amém, acabou. No dia seguinte, é outro dia. Eu não estou acumulando lixo. Tem gente que ela fala no dia, e ela guarda para o outro dia, e no dia que acontece alguma coisa, também há 3 semanas atrás, você fez assim, blá, 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 blá. Fala, ai, ai, ai. Isso aqui é para cura, irmão. Isso aqui é para cura. O que
mais que eu preciso fazer, pastor? Se eu quero, eu preciso abrir mão do orgulho e perdoar as pessoas que um dia me feriram. Ai. Abrir mão do orgulho. O seu orgulho pode estar ocasionando a depressão que você está vivendo. O seu orgulho está deixando você doente, com insônia, fraco, sem ânimo para fazer as coisas, roubando a sua alegria. O seu orgulho está deixando você em depressão. Você não perdoar alguém que te feriu está fazendo mais mal para você do que mal para eles. Alguém já disse que não perdoar uma pessoa é como eu tomar veneno e esperar que o outro morra. Está fazendo mais mal para você. Pastor, porque me machucou demais, me feriu demais. Ok, querido, perdoa, porque senão vai acabar com você. Vai fazer mal para você. Bota a sua cabeça no travesseiro à noite para dormir, tranquilo, de boa. De boa. Davi perdoou Saul. Um desses salmos, Davi estava magoado demais, porque ele estava só fazendo bem para Saul e Saul só, mas ele perdoou. Elias conseguiu liberar o seu coração com a tristeza que ele estava com os profetas, que não estavam junto com ele. É preciso nós liberarmos o nosso coração. E por último, para terminar, na próxima semana eu continuo. Se você quer vencer a sua depressão, se você quer vencer a sua, não. Aqui tentou se instalar, diga: depressão não me pertence, aleluia. Descubra o seu propósito de vida e trabalhe em cima dele. Descubra o seu propósito de vida e trabalhe em cima dele. Isso vai te ajudar. Nada ajuda mais uma pessoa do que ela sentir-se útil naquilo que Deus a chamou para fazer e para realizar. Descubra o seu propósito. Elias, quando ele vai sair da depressão, quando ele está saindo, que Deus encontra com ele, vai lá, unge um rei, unge outro profeta, unge outro, vai fazer o que eu te chamei para fazer, o teu propósito de vida é esse, vai lá fazer. Tem gente que está em depressão, porque está fazendo outra coisa, que não é o seu propósito de vida. Descubra qual é. Pastor, como é que eu faço para descobrir isso? Na próxima terça-feira você vem no culto que eu vou completar para você, aleluia. Dê um aplauso para Jesus, glória a Deus. Por favor, fique de pé. Irmãos, diz a Organização Mundial da Saúde de que a depressão ela é o mal do século. Diz a Organização Mundial da Saúde de que mais de 11 milhões de brasileiros estão passando pela doença da depressão. Mas diz a palavra de Deus de que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos curar, para nos sarar, de que sobre ele estavam as nossas transgressões. Diz a palavra de Deus de que pelas suas pisaduras, eu e você, nós somos sarados. Eu vou ficar com o que diz a palavra de Deus. Eu não fico com o que diz a Organização Mundial da Saúde. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade que foi pregada para mim e para você nessa noite, ela é poderosa para poder libertar a nossa vida de qualquer opressão na alma chamada depressão, em nome de Jesus. Pastor, eu creio na palavra de Deus, eu creio no que foi pregado aqui essa noite, e eu quero consolidar a cura total na minha vida aqui no altar. Vem aqui na frente agora.